fazer ali um novo AI-5, e o Paulo Guedes comentava justamente sobre isso, Edgar, também naquele contexto desse colapso social que a América Latina vem sofrendo, e que tem gerado aí diversos protestos, diversas manifestações em vários países, como Colômbia, Bolívia, o próprio Chile, e o Paulo Guedes estava justamente comentando isso lá em Washington, né, numa entrevista coletiva. E aí, curioso, Edgar, que é bom que a gente fale aqui também, é que essa entrevista coletiva ela durou cerca de 1h30, 2 horas, mas no meio da entrevista o Paulo Guedes achou que ele estava falando ali com jornalistas em off. O que é isso? É quando o entrevistado acha que essas informações não serão publicadas. Mas aí os próprios jornalistas avisaram a ele que a entrevista estava sendo até transmitida ao vivo por algumas agências de notícias, por emissoras de televisão também. Então o que o Paulo Guedes estava falando durante essa coletiva? Abre aspas. Sejam responsáveis, pratiquem a democracia. Ou a democracia é só quando o seu lado ganha. Quando o outro lado ganha, com 10 meses, você já chama todo mundo para quebrar a rua? Que responsabilidade é essa? Não se assustem, então, se alguém pedir o AI-5. Já não aconteceu uma vez? Ou foi diferente? Levando o povo para a rua para quebrar tudo. Isso é estúpido, é burro e não está à altura da nossa tradição democrática. Então, essa fala aqui é até uma resposta às últimas declarações do ex-presidente Lula, né, de levar o povo aí para a rua, de ter até um pouco mais também de radicalização. Foi algo que o Lula falou, e depois dessa soltura do Lula da cadeia, a ala governista tem criticado muito, né, Edgar, que ele esteja incitando o povo a ir para a rua, para criticar ou de alguma forma até pressionar o governo. E aí o Paulo Guedes continua. Chamar o povo para a rua é de uma irresponsabilidade. Chamar o povo para a rua para dizer que tem o poder para tomar? Tomar como? Aí o filho do presidente fala em AI-5, aí todo mundo assusta. Fala o que é, aí bate mais no outro. É esse o jogo? É isso que a gente quer? Eu acho uma insanidade chamar o povo para a rua para fazer bagunça. Acho uma insanidade. E aí ele fala então que o Lula chamou para confusão, aí veio o outro lado e disse que vai para a rua, vamos botar um excludente de licitude, vamos botar o AI-5, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Que coisa boa, né? Que clima bom. Aí ele falando também da resposta do outro lado com relação a essas falas do ex-presidente Lula. Ele fala: qualquer país democrático, quando vê o povo saindo para a rua, se pergunta se vale a pena fazer tantas reformas ao mesmo tempo. E aí ele já está comentando, Edgar, sobre essa diminuição de ritmo das reformas no Congresso Nacional, porque teve ali o boom da reforma da Previdência. Sim. Já se imaginou que poderia vir aí uma reforma administrativa, uma reforma tributária logo em seguida, e o Congresso está travando até o momento. Então ele também coloca isso na conta desses possíveis protestos aí de esquerda, porque de alguma forma amedrontaria o governo. Mas ele fala, Edgar, que essa diminuição não tem a ver com as falas do Lula. Ele fala: é inconcebível, a democracia brasileira jamais admitiria, mesmo que a esquerda pegue as armas, invada tudo, quebre e derruba à força o Palácio do Planalto, jamais apoiaria o AI-5. Isso é inconcebível, não aceitaria jamais isso. Está satisfeita? E aí o está satisfeita é uma resposta até de certa forma irônica a uma jornalista que insistiu, né, se ele estaria mesmo ali falando numa possibilidade de AI-5, e aí ele também já estava num ponto da entrevista ali que ele sabia que aquilo de fato seria publicado, né? Porque ele falou para os jornalistas que ele estava conversando ali não como ministro da Economia, mas como um cidadão comum, como o Paulo Guedes. Falando, né? Mas, soltão ali, principalmente nesse detalhe que você deu de que estava em off, mas em off, mas nem tanto, né? Exatamente, mas são falas importantes de uma pessoa importante do governo. Sim, vamos lá, quero ouvir vocês, Mariana, Adriles, Fefito, Paulinha, todo mundo convocado aqui para comentar, porque é o seguinte, Mariana, tem algumas questões aí.
você pode até entender que o ministro usa uma retórica extremista, alardeando para uma ponta extrema, para conter, segundo ele, um outro extremo, né? De uma convocação para as ruas, violenta e tal, de quem não aceitou ali a derrota, enfim, quem não está aceitando as reformas. Por outro lado, nós temos de pano de fundo ali um governo que ele próprio já disse que era melhor essas reformas não acontecerem, aí estou dizendo no que essa fala pode influenciar nas reformas que estão sendo implementadas, né? De um ministro que é o símbolo da reforma nesse governo do Jair Bolsonaro, né? O quanto essa fala é desastrada no sentido de demover investimentos no país, de implemento dessas reformas necessárias para o país, a administrativa, para ficar só nessa, fiscal, enfim. O que vocês dizem? Como é que vocês viram esse comentário dele? Eu acho que para dar uma variada, assim, só uma variada, a imprensa noticiou isso de maneira muito sensacionalista, eu diria que até meio canalha, assim. Porque quando você vai ouvir o que ele fala na íntegra, quando você assiste o vídeo, você percebe que ele não está fazendo nenhuma defesa, né? Da forma que foi colocado, parece que ele insinua que deseja a volta do AI-5, e isso não é verdade. Se você assiste o vídeo, se você ouve o que ele diz, você vai ver que a todo momento ele fala que isso é inconcebível, que isso não cabe dentro de uma democracia. Agora, e outra coisa, até meio injusto comparar essa declaração do Paulo Guedes com a declaração do Eduardo Bolsonaro. Há um abismo entre as duas declarações. O Eduardo Bolsonaro defendeu abertamente a volta do AI-5. E o Paulo Guedes, ele fez isso não para tentar defender o retorno ou qualquer coisa que seja. Repito, ele falou o tempo inteiro que isso era inconcebível. Uma hipótese esdrúxula. Uma hipótese esdrúxula que não cabe numa democracia. Eu concordo 100% com ele. Mas, na verdade, o que ele faz quando ele diz isso é uma crítica, né? Ele está fazendo uma crítica. Ele diz que quem fomenta a baderna, quem fomenta essa sair das ruas para quebrar tudo, porque não se dá por vencido, porque não aceita o resultado das urnas, depois não pode reclamar de quem está pedindo um AI-5, como se fosse uma resposta a essa baderna. Então, assim, ele não está falando que isso é algo que ele defende ou que ele acredita. Ele está falando que isso é uma possível reação das pessoas ao que está sendo proposto pelo ex-presidente bandido, corrupto Lula, a os cidadãos irem à rua sabe? Enfim, eu acho que é isso. Acho que é uma diferença gritante. Eu acho que é uma comparação leviana estabelecer um princípio de incitação à agressão ou uma desmedida em relação ao discurso do PT e ao discurso do Paulo Guedes. Porque o que o PT e Lula e Gleisi Hoffmann ontem dizem, eles querem incitar uma baderna, uma sublevação popular em relação a um fascismo que eles acham que pode acontecer. Pensa bem, a Gleisi ontem pediu um impeachment. Fascistas são os outros. Né? Um fascismo imaginário, utópico, que poderia acontecer. A Gleisi, quando pede um impeachment sem crime de responsabilidade por algo que ela acha que poderia acontecer, ela lembra muita gente que fala pra mim, eu acho engraçado, não, esse governo não é fascista porque não deixam, entendeu? Porque as instituições o coíbem. Ou seja, então não tem como ser eles fazem uma oposição visceral, incitando a um movimento real de sublevação popular contra um fascismo que não existe mais, contra um governo que tem bons números na economia, incitando um levante popular, como está vendo no Chile, que é uma coisa completamente desordenada, absurda. Aí quando o governo pede uma GLO, uma garantia de lei de ordem, um excludente de licitude, que são maneiras cabais de coibir algum tipo de possível terrorismo que poderia acontecer, como o do Chile, eles acham, não, o governo está sendo agressivo. Não, o governo está dando uma resposta legal a um tipo de incitação violenta e paranoica e louca de um Lula que perdeu completamente a razão. Ele é oposição a um país que ele criou na cabeça dele. É uma oposição a uma esquizofrenia que ele mesmo criou. É absurdo. Mas a oposição, vamos lá, fico pensando em quais seriam as frases que objetivamente levam ao argumento que vocês estão colocando aí, Vini. A oposição vai pra rua, normalmente a oposição vai pra rua. Eu queria fazer um contraponto. Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho, Vini, pra você fazer um contraponto sobre isso, porque eu tô vendo aqui que a Mônica Bergamo publicou que o ministro deu essas declarações e logo depois afirmou que estava falando em off, ao perceber que estava tocando em temas sensíveis.
Portanto, não poderia ser publicado nenhum. Só que a transmissão estava acontecendo em tempo real. Isso. Mas não disse nada demais. Vai lá, Vini. Eu queria fazer o contraponto seguinte, quando o Paulo Guedes fala que poderia haver uma reação de pessoas pedindo AI-5 porque o povo está indo à rua, isso é de uma falta de proporcionalidade enorme, porque uma coisa é você falar... Não é isso. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Uma coisa é você pedir para que o povo vá à rua. Outra coisa é o outro lado falar, então tem que ter um novo AI-5 no país. O AI-5 foi um ato inconstitucional dos mais graves, dos mais cruéis, dos piores que esse país já teve. Institucionalizando a censura, a tortura, a violência. E esse governo fala de AI-5 como se estivesse falando da alta e da baixa do dólar. Então, assim... Qual que é o problema do povo ir à rua? Não é um problema. Qualquer manifestação de povo na rua é democrático. Mas aí os governos de esquerda lidaram com manifestações pelo o tempo todo. Presta atenção, a Dilma lidou com manifestação o tempo todo até ser empichada. Sim. Então, assim, o que o Paulo Guedes quer? Que só as pessoas de direita, então, se manifestem, como se manifestaram várias vezes? Vini, a manifestações favoráveis. A esquerda não pode questionar, a esquerda não pode criticar, a esquerda não pode fazer oposição. Claro que não. O governo democrático tem que lidar com isso. Como deve. Eu acho assim, tem um contexto aí. Eles não estão pedindo... mas vamos estar mandando bala, cacetete, vamos estar matando. Exatamente. Não, esse é o contexto que a Gleisi Hoffmann pediu. Quando ela não fala só em manifestações populares, ela fala o que está acontecendo no Chile e na Bolívia vai ser transposto para cá. O que está acontecendo no Chile? Muitas coisas. É terrorismo. É gente matando gente. Aposentadorias baixas, desigualdade social. Não, desigualdade social não. Serviços públicos. O Chile pulou de 112º no PIB, na crescimento do PIB, para 44º. Existe sim uma sublevação popular incitada por agentes venezuelanos e cubanos em relação ao Foro de São Paulo. Existe um elemento turvo, que pessoas estão morrendo. Eventualmente, você pode enquadrar manifestações populares orquestradas por agentes públicos não exatamente muito configurados, como lei de terrorismo. É essa a hipótese que o Paulo Guedes está falando. Eu acho que é tirar do contexto achar que ele está incitando uma violência contra simplesmente um movimento popular. Não é. No contexto da Gleisi Hoffmann e do Lula. O Lula quer quebrar tudo. Ele falou explicitamente. Então, você faz essa leitura, assim, mas da mesma forma que você argumenta esses seres nebulosos que podem estar levantando fora dos agentes públicos, é assim que também sabemos que morrem as democracias, democraticamente. Sim, mas deixa eu só pontuar uma coisa muito importante aqui. É legítimo que a esquerda vá para a rua, é legítimo que faça oposição, afinal, democracia não é a ditadura da maioria. A oposição tem que fazer parte, é nisso que consiste a democracia. Então tem que ir para a rua, é legítimo fazer manifestação, é legítimo protestar, é legítimo fazer todo ato ordeiro. O que o Paulo Guedes fala aí é de atos que são desordeiros, de manifestações que envolvem coisas que aconteceram no Chile, morte, depredação de patrimônio, violência contra inocentes, a queimada de ônibus, queimada de pneu. Isso não é democracia, pelo amor de Deus. Isso é um absurdo, isso é terrorismo e deve ser combatido como terrorismo. Esse é o meu ponto.